Segundo Reis, capítulo 6, versículo 8 em diante, nós estamos ministrando uma série de guerra espiritual. Nós vivemos em uma guerra e nós precisamos nos preparar para nos apropriarmos daquilo que Deus tem para a gente. Domingo passado, nós falamos sobre significado dizer que quando Jesus chega na nossa vida, toda a história muda. Enquanto Jesus não chega, o ladrão vem, rouba, mata, destrói. O ladrão das nossas vidas é o inimigo das nossas vidas. E Deus nos deu estratégia de como nos permanecermos de pé e como tomarmos posição diante das investidas do inimigo. E dando continuidade, nós falamos em 1 Coríntios 2, 13 e 14, domingo passado, a palavra do Senhor que diz: disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedorias humanas, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Esse é o maior problema hoje do povo de Deus, do cristão, que por não entender, não discernir as coisas espiritualmente, tenta resolver os problemas que têm origem no reino espiritual de forma natural. E o Espírito Santo vai mais uma vez nos ensinar como conferir coisas espirituais com espirituais. E segundo Reis, capítulo 6, versículo 8, em diante, traz uma história bem interessante, que diz assim: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem de nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, ele faz saber aos reis de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegando de noite, cercaram a cidade. Tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Senhor, meu Deus, meu Pai, é com muita alegria, Espírito Santo de Deus, que nós te adoramos, que nós te glorificamos, que nós exaltamos o teu nome, que nós declaramos que nós precisamos do Senhor. É com muita alegria no nosso coração que nós agradecemos ao Senhor por este dia. E o Senhor tem falado conosco que este dia é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremos nele. Sim, meu Deus, nós encheremos a nossa vida de alegria, porque nós temos certeza que o Senhor planejou algo extraordinário para as nossas vidas. Queremos dizer ao Senhor que nós estamos com o coração sedento por Ti, Pai. Nossos corações ensináveis para ouvir a Tua palavra.
fala conosco mais uma vez, e que esta palavra, Senhor meu Deus, possa produzir frutos abundantes nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. O que você está vendo? Para esse estudo, eu coloquei esse título: o que você está vendo? O versículo 8 começa dizendo o seguinte, que o rei da Síria fez guerra a Israel. Muitas vezes nós achamos que se nós ficarmos parados, quietos, não mexermos com o nosso adversário, com o nosso inimigo, com o inimigo das nossas almas, ele não mexe conosco. Tem pessoas que não gostam nem de ouvir falar do nome do inimigo. Tem pessoas que até evitam falar o nome do inimigo. Claro que ninguém anda falando o nome do inimigo sem motivo. O próprio Senhor, Deus, Criador dos céus, da terra e do mar, Ele fala de Gênesis a Apocalipse sobre o inimigo. Então isso nos mostra a importância de conhecermos o nosso adversário. Até porque a arma mais forte, mais eficaz que o adversário das nossas vidas, o inimigo das nossas vidas tem, é trabalhar no anonimato. É fazer com que nós venhamos a pensarmos que os problemas que nos cercam não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver com ele. Qualquer que seja o nosso problema, não, o inimigo não está por trás. Infelizmente, ele encontra esse espaço no meio de muito povo de Deus, quando erroneamente acredita que os problemas muitas vezes têm origem no homem, e não é. Eu já ouvi falar pastores ensinando que o problema muitas vezes não é do diabo, é do homem, e é mentira. Deixa eu corrigir essa palavra, esse líder está enganado. Todo problema tem origem no reino espiritual. Se eu passo por um problema, e eu vou passar por um problema, e não tem como viver nessa terra sem problemas, porque o próprio Senhor Deus falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, nesse mundo nós teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Para que Jesus disse isso? Para a gente temer? Para a gente pedir para ir para o céu o mais cedo possível? Ah, Deus, então me leva, eu não quero ter problemas. Não! Para a gente se preparar para o dia mau, para o dia da adversidade. Todos nós já passamos, e todos nós, infelizmente ou felizmente, passaremos. Eu digo felizmente porque nós queremos viver. Enquanto houver fôlego de vida, nós passaremos por adversidades. Ora, se eu sei que eu vou passar por adversidade, se eu sei que um dia os problemas vão bater à minha porta, seja direto ou indiretamente, seja na minha vida espiritual, conjugal, emocional, sentimental, física, profissional, financeira, empresarial, qualquer que seja a área, o que eu tenho que fazer? Me preparar. Eu preciso me preparar para o dia mau. Mas, infelizmente, nós vivemos a vida nos preparando para tudo, menos para o confronto, menos para a luta. Por isso que, muitas vezes, o inimigo, quando se levanta, ele nos pega de surpresa. E aí nós questionamos onde está Deus. Quando o problema ele vem grande, aí nós questionamos onde está Deus. Mas Deus tem ensinado, tem mostrado que nós precisamos estar preparado, firme. A armadura de Deus, nós falamos isso domingo passado, nós devemos estar vestido com a armadura de Deus, que esta é a tradução correta no original, não é revestido. Como se hoje eu creio na salvação e amanhã não creio na salvação, que é o capacete, que é um dos componentes da armadura de Deus, e Deus manda que nós permaneçamos vestidos com a armadura de Deus. Para quê?
para estar firme contra quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Então o Senhor fala sobre isso. E muitas vezes somos pegos de surpresa. Então, independentemente de crermos ou não, existe uma guerra espiritual. E que se nós entendermos esse princípio, nós prevaleceremos diante de qualquer ataque do inimigo das nossas vidas. Até porque o texto nos fala quem está conosco. Até porque o texto nos mostra que o Espírito Santo não nos deixa, não nos abandona. E o versículo 8 já começa dizendo isso. O rei da Síria fez guerra a Israel. Israel estava no canto dela, a nação de Israel, o povo de Israel estava quietinho no canto dela. Mas o inimigo se levantou para quê? Para roubar, para matar e para destruir. O versículo 8 diz que tem guerras ciladas, sendo planejadas para nos destruirmos. Será que você sabe disso? Neste exato momento, aqui nós estamos, né, pastor Edmilson? Aqui nós estamos na casa do Senhor. Neste exato momento, o inimigo está preparando ciladas, está preparando adversidades. É o que o versículo 8 está nos ensinando. O rei da Síria fez guerra a Israel. Tem ciladas sendo planejadas para destruirmos a mim e a você. Estou dizendo isso para você se assustar, para você se preocupar? Claro que não. O propósito de Deus não é esse. O propósito de Deus é que você conheça a verdade, e a verdade o quê? Liberte você, possa ajudar você. Quando uma guerra surge, quando problemas surgem, como nos comportamos? Qual é a nossa reação diante de uma batalha, diante de uma luta? Qual tem sido a sua reação diante da luta que você está vivendo? Qual tem sido a sua reação diante da adversidade que você está vivendo? Todos nós passamos por situações. Infelizmente, tem muita gente que continua na adversidade. Está errado. Se Jesus disse que a adversidade existe, nós precisamos aceitar que ela existe, até porque nós vivemos essas lutas, vivemos essas batalhas. Mas o que é que o Senhor disse? Nesse mundo o quê? Passais. A adversidade tem que ficar lá atrás. Tem que chegar um momento na nossa vida que a gente tem que olhar para a adversidade, não na frente, mas pelo retrovisor. O retrovisor da nossa vida. Mas tem pessoas que continuam na estrada da adversidade por anos e mais anos. E não é esse o plano de Deus. Não é isso que Deus tem para a vida da gente. Pelo contrário, o Senhor tem planos, e a Bíblia diz que é planos de paz. Para quê? Para nos dar o fim que nós desejamos. Versículo 9 e versículo 10 diz assim, que depois que o rei da Síria fez guerra a Israel e se planejou para destruir, colocou o seu acampamento para destruir, pensa nisso na sua vida. Exatamente assim acontece na nossa vida. Você pode não estar vendo ainda, mas na hora que você estiver o seu relacionamento com Deus e buscar em Deus esse entendimento, você vai perceber exatamente isso. Existem acampamentos, o inimigo das nossas vidas acampa. A Bíblia fala sobre isso. Ele está acampado, querendo um momento, uma oportunidade. Para quê? Para alisar a gente, para brincar com a nossa família, para brincar com a nossa vida, com o nosso relacionamento com Deus. Não, para destruir. Mas a Bíblia fala de alguém chamado um homem de Deus. Diga, sou eu. Como faz diferença um homem de Deus e uma mulher de Deus em um campo de batalha? Como faz diferença um homem de Deus e uma mulher de Deus em uma nação? A Bíblia diz, mas o homem de Deus, versículo 9, mandou dizer ao rei de Israel,
guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma e nem duas vezes. Preste bem atenção, este homem aqui estava a mais de 22 quilômetros de distância do acampamento do rei da Síria. Mas o que era falado lá no acampamento, presta atenção, é algo extraordinário de Deus. Aquilo que o rei da Síria planejava, no seu secreto com seus oficiais, com seus comandantes, Deus revelava a um homem de Deus sobre a cilada que estava sendo preparada. E a Bíblia diz que não só uma vez, não só duas, ou seja, mais vezes Deus livrou Israel da cilada do inimigo por causa de quê? De um homem de Deus. Um homem de Deus. Que aqui nós poderemos pensar também em uma mulher de Deus. Eliseu agia depois que Deus falava. Eliseu agia depois que Deus falava. Vou repetir. Eliseu agia depois que Deus falava. Vira aí para teu vizinho, entendeu? O que é que nós fazemos? O que de forma natural nós fazemos? Recebemos uma má notícia, alguém está querendo nos destruir, alguém está querendo nos prejudicar, prejudicar a família, prejudicar um filho, alguém está querendo nos dispensar, demitir do emprego. Eu trabalhava em Aracaju, gerenciava uma agência lá em Aracaju, e alguém tinha me indicado um gerente administrativo para substituir outro, que tinha sido transferido. E eu perguntei a essa pessoa, tu conhece? Não, conheço, legal, tranquilo. Tá bom, fui na indicação. E um dia eu estava orando, e uma profeta cheio do Espírito Santo disse, eu vejo alguém jogando a sua mesa sobre você. E tinha muitos papéis. Naquele momento eu digo, peraí, Deus está me mostrando algo sendo preparado contra a minha vida. Eu tenho duas opções, aceitar ou não. Aceitar, eu dizer, tá legal, então já que Deus falou que algo está para acontecer, que o inimigo está se preparando contra mim, vai me envergonhar, me humilhar lá no meu trabalho, imagina, alguém, você, diretor da empresa, o gerente da empresa, o dono da empresa, um funcionário seu vai virar a mesa sobre você, olha que vergonha, que humilhação, o que você não iria passar sobre isso. Então teria duas opções, tá bom Deus, já que o Senhor falou, legal. Né? Já que o Senhor revelou, legal, tudo bem, se eu tenho que passar, então eu vou passar. Eu teria essa opção. E essa opção, evidentemente, era uma opção errada, não era uma opção certa. Qual era a opção certa? Buscar em Deus o livramento. Porque Deus não revelar aquelas coisas para me angustiar. Eu ficar preocupado, triste. E agora, como é que vai ser? Deus não revelar aquelas coisas para o inimigo prevalecer sobre a minha vida. Para que Deus revelou? Para que eu pudesse tomar uma posição, agir contrariamente e prevalecer diante daquela adversidade. Mas quando é que eu poderia fazer isso? Quando primeiro eu ouvisse a Deus. O que nós fazemos muitas vezes, nós agimos, depois nós consultamos Deus. Você quer ver uma coisa como isso tem sido muito comum, e isso é questão só de hábitos, só questão de hábitos. Quando você tem uma dor de cabeça, uma dor de barriga, um mal-estar, qual é a primeira coisa que você faz?
Vai lá na caixinha de medicamento, procura lá, não, é simples. Isso é uma indisposição, vai lá, toma um remedinho, para o intestino, para o estômago, né? Assim. De uma forma comum nós fazemos isso. Quando alguém no trabalho se levanta contra nós, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Bateu? Levou. Quando o nosso cônjuge faz alguma coisa diferente, fala alguma coisa diferente, qual é a primeira coisa que nós fazemos? É aquele impulso de responder à altura. Quando um filho faz alguma coisa diferente, coisa que nós não gostamos, o que é que nós fazemos? Primeiro nós agimos. Quando nós ouvimos falar dos nossos políticos, qual é a primeira coisa que nós falamos? Entramos na onda e continuamos falando mal das nossas autoridades. E daí qual é o resultado? Ladeira abaixo. É de mal a pior. A Bíblia fala que este homem chamado Eliseu era um homem de Deus. Diga, homem de Deus. Homem de Deus, ele não age primeiro. Homem de Deus, ele busca primeiro em Deus. Ele vai buscar uma resposta em Deus. Deus, o que é que está acontecendo? Por que, Senhor, essas coisas estão acontecendo contra mim? E Deus vai mostrar para você ponto a ponto. Esse rei queria escravizar o povo de Israel. Em algumas situações, esse rei queria matar o povo de Deus. Ia pegar os despojos do povo de Deus. Mas existia um homem de Deus. E quando existe um homem de Deus numa casa, quando existe uma mulher de Deus numa casa, o inimigo não prevalece. É Bíblia. Se no trabalho existir um homem de Deus, uma mulher de Deus, se você praticar esse exercício de ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, onde quer que você esteja, aí a Bíblia confirma a palavra do Senhor que diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Claro que esta palavra, em primeiro momento, foi para Jesus Cristo. Mas Jesus foi aos céus. E aquele que era unigênito, único Filho de Deus, passou a ser o quê? O primeiro de muitos. Glória a Deus. Ele é o primeiro de muitos. Então, para isto se manifestou Cleino. Para isso Cleino nasceu, para desfazer as obras do diabo. Será que você pode dizer isso colocando o seu nome? Será que você pode dizer? Diga assim, eu vou dizer o meu nome e você diz o seu. Para isso se manifestou Cleino, para desfazer as obras do diabo. Eliseu entendeu esse propósito. Aí o versículo 12 diz assim, deixa eu ler o versículo 11. O rei ficou turbado, perturbado com este incidente, porque todas as vezes que o rei da Síria planejava destruir o povo de Israel, Eliseu se levantava lá no seu lugar de comunhão com Deus, no seu lugar de oração, no seu lugar de relacionamento com Deus, e Deus falava para Eliseu, Eliseu falava para o rei de Israel se livrava daquela cilada, e o rei da Síria ficou perturbado. Como é que pode acontecer isso? Tem um dedo duro aqui. Tem alguém aqui dos meus oficiais que estão vindo aqui todos os nossos planos para destruir o povo de Deus. E todas as vezes que nós planejamos, ele se livra. Não só uma vez, não só duas, pelo menos, no mínimo 3 vezes, o texto fala. E a Bíblia diz que esse rei ficou muito turbado. O coração dele ficou agitado. Agora, o problema dele era grave.
porque nada do que ele planejava dava certo. Ei, nada do que o inimigo planejava contra o povo de Deus estava certo. O problema não é o inimigo, o problema não é o que ele planeja, o problema é como eu me relaciono com Deus. Aí o versículo 12 diz assim: respondeu um dos seus servos: não, Senhor, meu rei não é ninguém que está dedurando, não. Todos nós somos fiéis ao Senhor. Todos nós não entregamos o plano. Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Olha só, que coisa extraordinária. É um relacionamento de um filho com o pai, do homem com Deus. O rei da Síria estava a 22 quilômetros de distância. Lá ele planejava o mal. O Espírito do Senhor via aquele plano do mal. Chegava lá para Eliseu e contava. Deixa eu dizer um negócio para você. A obra que você faz, até os seus inimigos reconhecerão que seu Deus é grande e que você é um homem ou uma mulher de Deus. Olha que legal. O inimigo foram os soldados do rei da Síria, que chegou para o rei da Síria e disse: ó, tem nada a ver com a gente. Tem um homem de Deus, que tudo que você fala em secreto, lá na sua câmara de dormir, esse homem de Deus escuta. Esse homem de Deus, ele sabe. E eu gostei do que o Espírito Santo colocou no nosso coração. A obra que nós fazemos, até os nossos inimigos reconhecerão que nós somos homens e mulheres de Deus. Aí a pergunta que não quer calar: que obra você está fazendo? Que obra você está fazendo? Será que o inimigo das nossas vidas, da sua vida, tem reconhecido que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus? O inimigo precisa saber que na sua casa tem um homem de Deus. O inimigo precisa saber que na sua casa tem uma mulher de Deus. Na sua empresa tem um homem de Deus. No seu trabalho tem um homem de Deus. Na sua família tem um homem de Deus. Na sua parentela tem um homem de Deus. E como é que o inimigo vai saber? Diga: pelo meu relacionamento com Deus. Eliseu tinha relacionamento com Deus. Versículo 13 e 14 diz assim: então o rei da Síria disse assim: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está lá em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Diga assim: um homem de Deus, uma mulher de Deus, não se esconde. Não se esconde, não dá. Não se esconde. Um homem e uma mulher de Deus, quando alguém quiser saber onde encontrar, diga assim: é só ir lá em casa. Ele sabe onde você mora. Quando querem encontrar uma mulher de Deus, um homem de Deus, a sua família, seus amigos, seus parentes, sabe onde você está. Está lá em Dotã. O inimigo, ele vai sempre, quando ele vê que tem resistência, ele vai pegar os seus melhores homens, seus melhores meios para te prender,
para você não ser mais usado por Deus, para você parar. Eu vou ler novamente o versículo 13 e 14, para você olhar um pouquinho para você e ver como é que você está se encontrando diante desse contexto bíblico, daquilo que Deus quer ministrar no nosso coração nesta manhã. Disse o rei da Síria: ide e vede onde, eu vou parafrasear, onde este homem de Deus está. Ide e veja onde esse homem que frustra os meus planos, onde esse homem está. Vai ver onde esse homem que impede de eu avançar, de eu prosperar nos meus planos malignos. Vai ver onde esse homem está, esse homem que impede de eu escravizar o povo de Deus. Vai ver onde esse homem está, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, que impede de eu trazer tristeza, angústia, dor para o meio desse povo de Deus. Vai ver onde ele está e manda prendê-lo. Na hora que um homem de Deus e uma mulher de Deus é presa, espiritualmente falando, diga assim, o prejuízo é grande. Quando o inimigo consegue entrar numa casa, numa igreja, em qualquer lugar, e prende um homem de Deus, o prejuízo é muito grande. Ele mudou o foco. O inimigo já não queria mais saber do exército de Israel, de homens que lutavam com espada, de homens que lutavam com lanças, de homens que eram fortes. Isso ele dava conta. O inimigo conseguia, no corpo a corpo, destruir facilmente esses homens. Agora o foco do inimigo era quem? Um homem de Deus. Aí você está preocupado porque o inimigo está focando você? Você está preocupado porque o inimigo mandou pessoas para prender você? Para você não mais ser usado por Deus? Ou melhor, será que no nosso meio, nesta manhã, tem homens e mulheres de Deus que o inimigo conseguiu prender, para ele não mais ser usado por Deus? Quando eu estava na madrugada falando com o Senhor, Deus disse: meu filho, tem muitos homens e mulheres de Deus presos, presas. O inimigo conseguiu prender esses homens e essas mulheres de Deus. O inimigo vai pegar os seus melhores homens, envia para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Versículo 15, tendo levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O que é que você está vendo? Quando os problemas batem à tua porta, quando os problemas vêm de encontro a você, o que você vê? O que é que você está vendo? Não é porque eu ando com o homem de Deus que eu sou um homem de Deus. Aqui. Não é porque eu ando com a mulher de Deus que eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Eu preciso tomar posição de homem de Deus. Eu preciso ver como um homem de Deus vê. Eu não posso ser a vida inteira um aprendiz de homem de Deus.
posso ser a vida inteira uma aprendiz de uma mulher de Deus. Há um momento de aprendizado, sim. Há um momento de treinamento, sim. Mas esse momento tem que ser rápido, porque o inimigo, ele não perde tempo. Eu tenho que me preparar. Olha o que é que um discípulo de um homem de Deus fala, reage diante de uma ameaça. Pastor, quer dizer que na hora que o senhor falar, eu vou saber agora se eu sou um discípulo de um homem de Deus, uma discípula de um homem ou de uma mulher de Deus, ou se eu sou um homem ou mulher de Deus? Sim, senhor. Você vai olhar agora no espelho e só vai ver essa imagem, não vai ver outra. A minha reação diante das adversidades vão dizer para o reino espiritual, para Deus e para o inimigo, quem de fato eu sou. O discípulo acorda. Quando ele abre os olhos, Dotã, um monte, estava cercado de nada mais, nada menos, os melhores soldados do rei da Síria, os melhores cavalos e carros de combate do rei da Síria, para prender um homem. Ele levantou todo o seu exército, e a Bíblia diz que este discípulo do homem de Deus olhou aquele problema e disse: agora vai nos prender, nem espada a gente tem, nem contingente a gente tem, não tem nem soldado aqui, não tem nenhum. E agora, meu Senhor, o que é que nós faremos? Como nós iremos nos livrarmos de tamanha cilada, de tamanho problema? Olha a reação de um discípulo de um homem de Deus. O discípulo do homem de Deus, ele olha o natural. O discípulo do homem de Deus, ele olha o que está em volta de forma comum. Mas o homem de Deus responde para ele: não temas. Eu vou profetizar agora sobre a sua vida. Por alguns momentos eu pensei em dar outra palavra. E quem prega sabe que é assim. A gente vai, a gente pensa que não é a palavra, mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus propósitos. E Deus tem um plano com essa palavra para muita gente neste lugar. Eu fecho esse parênteses e volto. Eu vou profetizar sobre a sua vida agora. Como um homem de Deus, você que está cercado de problema, seja espiritual, emocional, sentimental, conjugal, familiar, físico, profissional, financeiro, empresarial. Pensa na tua vida. Os problemas que você está vivendo, como um homem de Deus, eu digo para você: não temas. E eu não digo sem uma razão. Eu não digo sem uma lógica. Não temas, porque maior é quem está conosco do que todo o poder do inimigo. Não temas.
enquanto discípulo, olha para o problema e teme o problema, o homem de Deus, ele diz, não temas, porque ele sabe que Deus está com ele. Ele sabe que Deus está na vida dele. Ele sabe que Deus não permitiu que o inimigo cercasse à toa. O inimigo, ele não chega, o inimigo das nossas vidas, não chega na sua casa e diz, eu vou dar uma depressão aqui nessa casa, eu vou trazer depressão aqui nessa casa. O inimigo não chega numa casa e diz assim, eu vou trazer discórdia aqui nessa casa. E simplesmente vai ter depressão e vai ter discórdia. O inimigo não chega numa empresa e diz assim, eu vou quebrar essa empresa. E assim é. Não funciona desse jeito, não. Funciona desse jeito para discípulos de homem de Deus, mas não para homem de Deus. Quando Eliseu viu aquilo ali, quando Eliseu foi acordado pelo seu discípulo, ele disse, não temas. Quando alguém trouxer um problema para você, seja homem de Deus. Quando alguém trouxer um problema para você, seja mulher de Deus. E diga para ele ou para ela, não temas, maior é quem está conosco do que todo o poder do inferno. Não temas. Mas pastor, e se eu sou essa pessoa? É como Deus está me mostrando aqui, muita gente. Aí você vai procurar um homem de Deus. Pensa no homem de Deus que você conhece. Pense numa mulher de Deus que você conhece. Se literalmente ela estiver descansando, repousando, dormindo, vá lá, acorde mesmo. Diz, olha, eu estou com um problema muito grande. O inimigo me cercou, o inimigo cirandou, o inimigo entrou, eita lá mais. Quantas pessoas tristes neste lugar. Muita gente triste. Está aqui, mas a alma triste. E o Senhor trouxe para alegrar o seu coração. Essa tristeza, você vai deixar aqui. E essa tristeza a gente vai lançar lá no inferno, que a gente não é doido, a gente não vai deixar a tristeza aqui, hein, pastor? Hein, pastores? A gente no final vai sim orar, para que essa tristeza seja banida. Então, nessa hora, procure um homem de Deus, procure uma mulher de Deus. Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. O que você está vendo? Orou Eliseu e disse, Senhor, abre, peço-te que abra os olhos para que ele veja. Olha a oração do homem de Deus. O cara estava angustiado, ia ser preso, poderia ser morto. Ele chega para o homem de Deus e diz, olha o que está acontecendo, estamos cercados, não tem saída. Um homem que não é homem de Deus, a mulher que não é a mulher de Deus. Você é crente? Sou. Você vai à igreja? Vou. Vai à célula? Também vou. E na hora do problema? Aí eu passo a noite sem dormir. Na hora do problema, eu fico nervoso na minha casa. É só ouvir uma má notícia que as coisas me pegam de lá. Aí o homem de Deus diz, Senhor, abre os olhos, eu te peço, abre os olhos para que ele veja. Olha que coisa extraordinária. Quando ele abre os olhos, versículo 17 diz que o Senhor abriu os olhos do moço. E ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo
ao redor de um homem de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, nunca está sozinho. Nunca. Não tem jeito, tem não. Tem não. Um homem de Deus ou mulher de Deus, nunca eles estão sozinhos. Melhor, os exércitos, preste bem atenção, os exércitos que servem ao Senhor dos exércitos, os exércitos celestes, os exércitos de Deus, servem aos seus herdeiros. Gente, você tem ideia do que significa isso? A guarda presidencial está a seu serviço. Você já pensou? A guarda presidencial está a serviço da sua família. A guarda presidencial está a serviço dos seus filhos. A guarda presidencial de Deus, os exércitos celestes que servem ao Senhor, servem aos seus herdeiros. Se eu sou herdeiro de Deus, então eu tenho o quê? Um exército me cercando. Se eu tenho um exército me cercando, por que eu vou temer o problema? Por que eu vou estressar? Por que eu vou ficar nervoso? Por que eu vou ficar doente? Agora, sabe por que este homem, chamado homem de Deus, lá no capítulo 2, fala que por várias vezes Elias e os discípulos de Elias, junto com Eliseu, disse para ele desistir do plano que Deus tinha colocado no coração dele. Elias ia ser levado aos céus. E alguém ia ficar no lugar desse homem de Deus. Os discípulos chegaram para Eliseu várias vezes. Fica-te aqui, não acompanha este homem de Deus não. Fica aqui, não acompanha não. Que foi que Eliseu disse? Por várias vezes, cala-te. Eu vou acompanhar este homem de Deus. Olha quantas vezes o inimigo tem trabalhado nas pessoas para não andarem com o homem de Deus. Porque sabe que se a pessoa não anda com a mulher de Deus, não vai ter, evidentemente, o Deus daquela mulher. O inimigo vai trabalhar. Se ele não consegue aprisionar você de uma forma direta, ele consegue aprisionar a pessoa de uma forma indireta, fazendo com que você não seja seletivo nas suas amizades. O homem de Deus perseverou em buscar a unção que estava sobre o homem de Deus chamado Elias. Guerra entre Senaqueribe, rei da Síria, contra Ezequias, rei de Judá. Segundo Reis, capítulo 18 e capítulo 19, versículo 35. Alguém está lembrado desse episódio? Um anjo só destruiu 185 mil inimigos. Por que você teme? Por que você está triste? Por que você está triste? Deus te trouxe nesta manhã para você ver como Deus vê.
Deus te trouxe nessa manhã para te levantar como um homem de Deus, como mulher de Deus. Existe o problema? Existe. Mas existe um Deus muito maior que está ao teu lado. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural só vê o natural. O homem natural só vê o problema. O homem espiritual já vê a saída, a solução do problema. Como é que você tem visto os seus problemas? Seus problemas têm tirado a sua paz, têm tirado o seu sono. O profeta ouve o que é dito à distância, descobre emboscada, vê exércitos celestiais, pronto para protegê-los. Ora a Deus, para que os olhos espirituais do seu servo sejam abertos. Ora a Deus, para ferir de cegueira os soldados do rei da Síria. E ora novamente a Deus, para que abra os olhos dos soldados. O Senhor nos convida, nesta manhã, a ouvir e saber o que é dito à distância. O Senhor nos convida nesta manhã a descobrir emboscadas, a fim de sairmos ilesos. O Senhor nos convida nesta manhã a ver exércitos espirituais, celestiais. O Senhor nos convida nesta manhã a abrir nossos olhos espirituais. O Senhor nos convida a orar para que irmãos possam ver espiritualmente, a fim de proporcionar-lhe paz. O Senhor nos convida para orar, para que os olhos dos nossos inimigos sejam feridos de cegueira, a fim de não ver os nossos familiares. Vou repetir para a gente orar. O Senhor nos convida a ouvir e saber o que é dito lá à distância. O inimigo planeja coisas, e o Espírito Santo de Deus revelará todas as coisas que o inimigo está planejando. Tudo que é dito à distância, não importa onde esteja sendo dito. O Senhor nos convida a descobrir emboscadas, os planos empresários. Olha só, vocês homens de negócio, o Senhor convida vocês nesta manhã a descobrir emboscadas do inimigo. Ei, vocês homens, mulheres, o Senhor nos convida nesta manhã a descobrir emboscadas em qualquer que seja a área para destruir a tua família, para destruir o teu casamento. O Senhor convida você, nos convida nesta manhã a descobrir emboscada contra os teus filhos. O Senhor nos convida, a gente vê exércitos celestiais, vê anjos. O Senhor nos convida a abrir os nossos olhos espirituais. O Senhor nos convida a orarmos para que os nossos irmãos possam ver espiritualmente, a fim de proporcionar paz. Sabe por que a angústia está tomando conta de você? A ansiedade toma conta de você, a insegurança toma conta de você, o medo toma conta de você, o nervosismo toma conta de você, porque você não tem visto espiritualmente a ação de Deus na tua vida. E por último, orar para que os olhos dos nossos inimigos sejam feridos por cegueira.